Tem muita coisa acontecendo com esse mercado da soja e são fatos que podem mudar tudo aqui no Brasil, não só este ano, mas também em 2020. A especulação vai comer solta e você precisa estar pronto para agir. Quem passou os olhos pela Bolsa de Chicago nesta terça-feira deve ter pensado: vixe Maria, alguma coisa deu ruim lá nos Estados Unidos. Os preços da soja, que chegaram a atingir máxima de $9,23 por bushel para agosto, 9,29 para setembro e 9,41 para novembro, na madrugada, com altas entre 8,25 e 8,50 pontos, frente aí ao fechamento de ontem, perderam força e foram para baixo, mostrando uma suposta tranquilidade que, na verdade, não existe. Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista da equipe de grãos aqui da Rural Business, responsável por produzir diariamente essa análise, alerta que ainda restam mais de 5 milhões de hectares para serem cultivados com soja lá nos Estados Unidos, muitos já fora da janela de plantio, o que coloca entre 17 e 18 milhões de toneladas de soja em risco. E isso é coisa pra caramba. Segundo o USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, só 54% das lavouras estão em boas ou excelentes condições. Saiba que isso confirma 19 pontos percentuais a menos que o registrado um ano atrás, quando atingia 73%. Pois bem, a equipe de grãos da Rural Business foi investigar e não encontrou nenhuma diferença anual tão agressiva quanto esta. E pasme, só encontramos um resultado abaixo do atual em 2012, quando 53% das áreas estavam em boas ou excelentes condições nesta mesma época do ano, um ponto percentual a menos do que o visto hoje. E aqui existe um fato mega interessante a ser observado. Sabe quanto a soja valia naquela época em Chicago? Está sentado? Pois o contrato para novembro era negociado a mais de $14,25 por bushel, o que é nada mais nada menos que 53% acima do visto hoje. A diferença mais brutal entre este ano e aquele diz respeito aos estoques de soja dos Estados Unidos. Os americanos têm hoje reservas 7 vezes maiores que naquela época, em razão de 6 safras recordes seguidas e da guerra comercial com a China. Ainda assim, podemos perceber que existe um espaço gigantesco para os preços subirem. Já pensou o que vai acontecer com esse mercado se Donald Trump e Xi Jinping anunciarem o fim da guerra comercial entre Estados Unidos e China no próximo final de semana? Também descobrimos outros fatos interessantes. Logo depois do relatório de plantio dos Estados Unidos, apresentado ao mercado no final da tarde do dia 25 de junho de 2015, os preços também caíram forte em Chicago, mesmo com as informações apresentadas mostrando situação tremendamente complicada para a nova safra, exatamente como visto hoje. Mas tem um porém. Na sexta-feira, dia do relatório de estoques e da confirmação da área de plantio, os preços da soja deram um salto monumental. Atingiram quase 50 pontos de alta em Chicago, deixando bem claro que essa aparente tranquilidade não existe. O mercado está pisando em ovos. A gente não cansa de repetir, pois é fato. Quando o assunto é safra de soja nos Estados Unidos, tudo, literalmente tudo pode acontecer. Já vimos coisas escabrosas nesses quase 30 anos de estrada, por isso é bom ficar esperto. Um acordo entre Estados Unidos e China fará a soja criar asas em Chicago e disparar. Uma quebra gigantesca na produção de milho puxará o grão para cima e levará todas as demais commodities agrícolas com ele. Uma quebra gigantesca na produção americana de soja transformará em pó boa parte dos estoques do mundo, elevando os riscos para o próximo ano. No frigir dos ovos, temos um grande balaio de fundamentos positivos, que, na visão dos especialistas da Rural Business, pode virar esse mercado do avesso. Mas será preciso nervos de aço e caixa garantido, pois as apostas terão que ser altas. Não existe consenso sobre nada, nem mesmo para o que esperar do relatório de plantio da próxima sexta-feira. Mas vamos conhecer o que a Rural Business já conseguiu apurar para você. A previsão inicial do USDA era de queda de 5,14% na área de soja esse ano, lá nos Estados Unidos.
saindo de 36 milhões e 100 mil para 34 milhões e 200 mil hectares. Isso foi dito lá atrás, em março, quando as anomalias climáticas ainda não eram vistas como problemas. Acontece que de lá para cá, tudo piorou. Milhões de hectares foram alagados. Estados que já deveriam ter encerrado o plantio continuam lutando com a lama para conseguir entrar nas lavouras. E a safra, como um todo, é a mais atrasada da história. Bom, daí você deve pensar, então teremos forte redução de área na sexta-feira? Bem, esse seria o padrão normal de pensamento de qualquer um que acompanhou o desenrolar dos fatos até agora. Mas por mais incrível que pareça, passa longe da expectativa dos traders. O mercado, pasme, espera que tudo continue na mesma, que o USDA derrube a área de milho, mas feche os olhos para as evidências e diga que os 34 milhões e 200 mil hectares previstos para a soja foram ou serão todos cultivados. É ou não é para acabar? Só na mínima o mercado espera por retração, prevendo 33 milhões e 600 mil hectares. E tem maluco prevendo até aumento para 35 milhões de hectares. A única boa constatação é que quanto mais alto for o número esperado, maiores as chances do USDA surpreender e já jogar esse mercado para cima, assim, de sopetão. Enquanto o mercado internacional define que rumo vai tomar, aqui no Brasil os preços da soja não só encostaram nos níveis de um ano atrás, mas já começam a se distanciar. O IPAR Brasil, que é o indicador de preço agropecuário rural business, que leva em consideração uma média simples entre os valores máximos e mínimos registrados diariamente nas maiores praças de comercialização do país, encerrou os trabalhos desta terça-feira na casa de R$ 72,58, como demonstrado pela última torre à direita no gráfico. Veja que isso confirma que a soja vale hoje 1,4% mais do que valia um ano atrás, jogando por terra todas as projeções negativas espalhadas na mídia, sobretudo em sites gratuitos sorrateiramente ligados aí aos interesses de compradores, confirmando todos os alertas que a Rural Business vem te fazendo há meses. E se confia em nossos especialistas, mantenha-se em alerta máximo, porque os mercados, tanto do milho quanto da soja, podem estar próximos de um novo boom de preço. Eu sou Carmen Sestari e o conteúdo dessa análise foi escrito por Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista da Rural Business, com apoio de toda a equipe de grãos. Você vê agora a média de preço da soja nesse mês de junho aqui no Brasil. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.